É bastante óbvio que a maioria de nós está confusa intelectualmente. Vemos que os chamados guias ou chefes, em todos os setores da vida, não têm uma solução completa para as nossas várias questões e problemas. Os numerosos e antagônicos partidos políticos, da direita ou da esquerda, não parecem ter encontrado a solução correta para as nossas dissensões nacionais e internacionais. E vemos também, socialmente, processar-se uma destruição completa dos valores morais. Tudo em torno de nós parece desintegrar-se. Os valores morais e éticos tornaram-se simples questão de tradição, sem muito sentido. A guerra, o conflito entre a direita e a esquerda, parece um fator constante e frequente nas nossas vidas. Por toda parte se vê destruição e confusão. Dentro de nós estamos completamente confusos, embora não gostemos de admiti-lo. Vemos confusão em todas as coisas e não sabemos ao certo o que devemos fazer. A maioria de nós, reconhecendo essa confusão, esta incerteza, deseja fazer alguma coisa. E quanto mais confusos nos achamos, tanto mais ansiosamente desejamos agir. Assim, para aqueles que já reconheceram que existe confusão neles próprios e em redor de si, a ação se torna extremamente importante. Mas se um homem está confuso, como ele pode agir? Tudo o que ele faz, qualquer que seja o seu método de ação, há de ser confuso. E essa ação, naturalmente e infalivelmente, trará maior confusão. Seja qual for o partido, a instituição ou organização que pertença, enquanto não afastar de si a confusão, tudo o que ele fizer há de necessariamente produzir um caos maior. O que devemos fazer, então? O que deve fazer um homem que sente sincero empenho, um desejo sincero de dissipar a confusão que há em si e ao redor de si? Qual o seu primeiro dever? Agir ou dissipar a confusão dentro de si e, portanto, fora de si? Julgo importante essa questão que a maioria de nós desagrada encarar. Vemos tanta desordem social, a necessitar de reforma imediata, que a ação se torna um processo absorvente. Ansiosos como estamos por fazer alguma coisa, passamos logo à ação. Tentamos promover reformas, ingressamos em partidos políticos da esquerda ou da direita. Mas cedo descobrimos que as reformas precisam de outras reformas. Os chefes precisam se reagrupar, as organizações organizar-se melhor, etc. e etc. Sempre que tentamos agir, verificamos que o próprio agente é a fonte da confusão. Que deve então fazer aquele homem? Deve ele agir confuso como está ou conservar-se inativo? É esse o problema que se apresenta à maioria de nós. Nós tememos estar inativos. E o recolher-se por um período de tempo para estudar todo o problema requer extraordinária inteligência. Se você se recolhesse por algum tempo para reconsiderar, reapreciar o problema, seus amigos, seus camaradas te considerariam um escapista. Você iria se tornar inexistente socialmente, não estaria em parte alguma. Se quando todos agitam bandeiras e você não o faz, se quando todos põem um determinado boné e você não usa esse boné, você se sente esquecido. E como a maioria de nós não gosta de ficar no segundo plano, nos atiramos à ação. Assim é muito importante compreender o problema da ação e da inação. Não é necessário ficar inativo para considerar o problema no seu todo. É claro que precisamos continuar a atender a nossa diária responsabilidade de ganhar a subsistência. Todas as coisas necessárias têm de continuar.
mas as organizações políticas, religiosas, sociais, os grupos, as comissões, etc. e etc. Há necessidade de pertencermos a elas? Se temos muito empenho, não é necessário que reconsideremos, que tornemos a analisar todo o problema da existência? E para tal, não é necessário por ora que nos afastemos, a fim de estudar, ponderar e meditar? Esse afastamento não é verdadeiramente uma ação? Nessa chamada inação, há a extraordinária ação de reconsiderar toda a matéria, de reapreciar, de meditar sobre a confusão em que vivemos. Mas por que temos tanto medo de estar inativos? É inação considerar novamente um problema? Claro que não. Sem dúvida, quem está evitando a ação é o homem que está ativo, sem ter reconsiderado o problema. Esse é que é o verdadeiro escapista. Está confuso e, para escapar à sua confusão, à sua insuficiência, atira-se à ação. Ingressa numa sociedade, num partido, numa organização. Está, na realidade, fugindo ao problema fundamental, que é a confusão. Estamos, pois, empregando mal as palavras. O homem que se atira à ação sem reconsiderar o problema, pensa que vai reformar o mundo com o simples ingressar numa sociedade ou partido. Esse homem é que está criando maior confusão e maiores desditas. Enquanto o homem a que chamam inativo, porque se retira e estuda seriamente o problema, não há dúvida de que esse homem está muito mais ativo. Nos nossos tempos, principalmente, em que todo mundo se acha à beira do precipício e acontecimentos catastróficos estão se verificando, não se torna necessário que uns poucos, pelo menos, fiquem inativos e, deliberadamente, não se deixem encolher por essa máquina atômica da ação, que nada produz a não ser maior confusão e maior caos. Certo, os que têm empenho hão de retirar-se, não da vida, não das atividades diárias, mas retirar-se a fim de descobrir, estudar, explorar, investigar a causa da confusão. E para perceber, descobrir, explorar, não há necessidade de aderirmos aos numerosos planos e esquemas do que uma nova sociedade deveria ou não deveria ser. Tais planos, evidentemente, são inúteis de todo, porque o homem que está confuso e só cuida de pôr em prática certos planos, ocasionará maior confusão. Portanto, como já tenho dito e redito, o que mais importa, se desejamos compreender a causa da confusão, é o autoconhecimento. Sem compreendermos a nós mesmos, não pode haver ordem no mundo. Sem explorarmos a fundo o processo do pensamento, do sentimento e da ação em nós mesmos, nunca haverá possibilidade de paz mundial, de ordem e segurança. Portanto, o estudo de si mesmo é de importância primordial e não constitui um processo de fuga. Esse estudo de si mesmo não é mera inação. Pelo contrário, requer uma percepção extraordinária em tudo o que fazemos. Uma percepção na qual não haja julgamento, condenação e censura. Essa percepção do processo total de si mesmo na vida diária não é limitativa, mas sempre expansível, sempre iluminativa. E desse percebimento surge a ordem, primeiro em nós mesmos e depois externamente em nossas relações. O problema, pois, é de relação. Sem relações, não há existência. Ser é estar em relação. Se apenas faço uso das relações sem compreensão de mim mesmo, aumento a desordem e contribuo
para uma maior confusão. A maioria das pessoas não parece perceber esse fato, que o mundo são as minhas relações com outra pessoa e com uma só ou com muitas, meu problema são as minhas relações. O que sou, eu projeto. É óbvio que se não me compreendo a mim mesmo, toda a vida de relação é só confusão e estender-se em ciclos cada vez mais amplos.